Boa noite, galera. Vamos lá para a nossa aula de hoje, segunda aula efetiva aí da nossa disciplina optativa. Eu já ia começar a parte de ventilação mecânica hoje, mas eu achei melhor a gente discutir mais um pouquinho sobre gasometria. E meu intuito hoje com vocês é mostrar como que, às vezes, a gente foca muito na gasometria, onde, na verdade, não tem como a gente analisar uma gasometria, um distúrbio eletrolítico, né, fora do contexto de um paciente. Então, o foco sempre vai ser o quê? Melhorar o paciente. E hoje eu quero aqui demonstrar para vocês. Na verdade, essa foi a ideia que eu tive agora, abrindo a outra aula, eu achei essas, e eu acho que vai ser legal para mostrar isso para vocês com exemplos práticos, tá? Como que está o áudio, o vídeo, tá beleza? Como é que tá? Tá tudo certo, eu acho. Então, vamos lá. Participem bastante, tá? Bom, já começo falando aqui, aula sem conflitos de interesses. Tem gente entrando ainda aqui. Então, vamos lá para o primeiro caso. E aí, gente, quem que pode me dar o diagnóstico dessa gasometria? O que eu falei para vocês? Para dar diagnóstico de uma gasometria, quais são os dados dela que eu preciso, né, em relação ao equilíbrio ácido-básico? Quais são os 3 parâmetros que eu preciso? pH, bicarbonato e PCO2. pH, bicarbonato e PCO2. Isso aí. Então, dá o diagnóstico aí para mim. A Ana Cláudia respondeu. Ana Cláudia, se puder falar por áudio, melhor, né? Falar por áudio é um pleonasmo, mas tudo bem. Você escreveu aqui, provavelmente acidose metabólica com alcalose respiratória, mas depende da clínica. Exatamente, né? Não existe analisar gasometria fora de um contexto clínico. Então, os parâmetros principais para a gente analisar o equilíbrio ácido-básico fora o contexto clínico, realmente, pH, PCO2, bicarbonato. A gente vai ver se os números estão corretos, é um certo preciosismo, né? A gente, para falar a verdade, na prática clínica, a gente não sai vendo, colocando tudo na equação de Henderson-Hasselbalch, mas eu já falei para vocês que esses números têm que casar, porque não existe inventar uma gasometria. Vejo se tem uma acidemia ou uma alcalemia. Aqui, no caso, eu tenho o quê, gente? Emia em relação ao sangue. Então, menor que 7,35, eu tenho uma Acidemia. acidemia. Maior que 7,45, eu tenho uma alcalemia. Se eu tenho uma acidemia, com certeza eu tenho uma Acidose. Uma acidose, exatamente, né? Se eu tenho uma alcalemia, com certeza eu tenho uma alcalose. Um pH normal entre 7,35 e 7,45 te garante que não tem distúrbio nenhum ácido básico? Não. Não garante, porque eu posso ter uma acidose, uma alcalose, né? E não ter alterado ainda o pH a níveis, né, de acidemia e alcalemia. Beleza, isso tudo a gente conversou na aula passada. Depois a gente vai ver se é respiratória ou metabólica, né? Vai tentar descobrir o que é. O que é primário? Eu falei para vocês, dicas do que é o primário. Né? Ah, tá 7,36, então deve ser primário acidose metabólica, né? Tá mais para perto do ácido
Normalmente é assim? Geralmente é assim? Maioria das vezes é assim? É. Sempre é assim? Não. Eu posso ter uma acidose metabólica primária e com uma alcalose respiratória, né, compensando, e o pH está mais para perto de alcalose, ou tem alcalose. A Jéssica perguntando, pode ter o pH na faixa normal por uma compensação? Sim, podemos, né? Então, a acidose alcalose se refere ao processo mórbido, tá? Ao distúrbio fisiopatológico. E a dica maior para descobrir o que é primário, o que é secundário, qual que é? É a clínica, é o que o paciente tem, né? Eu tenho uma frase que eu repito muito para os internos e residentes, que é o seguinte: normalmente o paciente tem o que ele pode ter, não é o que ele quer ter, né? É uma professora que fala, né? Tem miado de gato, rabo de gato, né? Focinho de gato é o quê? É cachorro? É gato, né? Calma aí que eu estou fechando. Muita gente entrando ainda na aula. E aí, descoberto qual é o distúrbio primário, qual que é o provável primário, a gente vai ver se essa resposta é adequada, né? Bom, aí temos nosso paciente. Aqui, Pedro, 16 anos, residente de Aperi, né? Então, está o quadro clínico dessa gasometria. Só voltando aqui na gasometria, quem quiser anotar, ó. Referindo o quadro de faringite com início de sintomas há 2 dias, foi ao pronto atendimento, foi medicado com antianalgésicos, vem para casa, mas há 1 dia com quadro de náuseas, vômitos, cefaleia, febre alta, notou aparecimento dessas lesõezinhas aqui, previamente rígido, né? Não tinha comorbidade. E aí chega agora no Glasgow 3, 4, 6, 13, uma PA de 66 por 34, uma frequência cardíaca de 146, temperatura axilar 39, frequência respiratória 32, uma oximetria não está pegando, ritmo regular em 2 tempos, sem sopros, murmúrio vesicular presente, sem ruídos adventícios, peristalse presente, flácido, timpânico, abdômen nada, membros inferiores tranquilo. E aí, gente? O que vocês fazem se vocês estiverem no PS? Agora, recém-formados. Ana Cláudia aqui falando, abriria protocolo de sepse. Então, abre aí para mim, Ana Cláudia. Vai lá, atende ele aí. Uma boa, né? Tem sepse? Fala aí para mim. Por quê? Monitorização, reposição volêmica, hemocultura, antibiótico. Então, vamos lá. O paciente chegou. Está grave? Tá. Está grave. Para onde que esse paciente tem que ir? Sala vermelha, no mínimo. Sala vermelha, sala de monitorização. Beleza. E aí, eu quero atendimento como na vida real, tá? Pense menos em prova, menos graduação, menos matéria formal e coisas mais informais, vida prática. Vamos lá. Chegou, pensa nele. Imagina ele grave, chegando, família trazendo, ou o SAMU que trouxe. Chegou, você viu que estava grave. Passou na triagem grave, colocou na sala vermelha. E aí, o que você vai falando para a enfermagem? Para fazer? Monitorização, 2 acessos calibrosos. Beleza, monitorizou, dá um ritmo sinusal monitor, a frequência cardíaca está aí, já puxou a pressão, é essa oximetria está pegando o acesso. Beleza. E aí? Reposição volêmica. Reposição faz volêmica, uma etapa rápida. Pode ser mas aí você não vai falar assim. Dudu, reposição volêmica é uma etapa rápida. Como que você vai falar? Soro fisiológico, tá, aí tem que fazer a conta, né? 30 ml quilo. Você vai falar 30 ml quilo? Também não. Ô, Mitsu, me tira uma dúvida.
Se eu conseguir. Eu sei que é 30 ml quilo, mas aí eu faço essa conta e peço para correr em quanto tempo? Isso que eu tenho problema, aqui, em meia hora, uma hora? Então, 30 ml quilo é o que está no guideline da sepsi, não é? Sim. Guidelines servem para nortear, nos mostrar uma conduta, digamos assim, padronizada que vai ser legal na maior parte dos casos. Mas existe aquela palavra individualização, né? Parece que quando a gente não sabe, sempre fala individualize, né? Mas como que é na prática clínica, né? Alguns pacientes vão entrar 30 ml por quilo, vão, mas vai ser 30 ml por quilo para todos? Por exemplo, num vozinho cardiopata, você vai fazer 30 ml por quilo? Não. Não. Se chegou um paciente séptico que não está hipovolêmico, nem euvolêmico, que ele está séptico, mas é um paciente, por exemplo, meu da hemodiálise, você vai fazer 30 ml quilo ou você vai fazer soro? Eu acho que eu posso fazer soro, não tem necessidade de fazer 30 ml. Isso aí a gente vai discutir. Tem coisas assim que, por exemplo, vale a pena fazer soro para quem está hipervolêmico já, mesmo que esteja hipotenso? É sinônimo? Não, Soro. não. Na prática Não, aí não. clínica, lá no PS, é sinônimo? Algumas coisas vocês têm que aprender que realmente é medular. Igual o PS, não vou ficar aqui falando, dando de catedrático, falando que não é, que tem coisas que são. Por exemplo, esse paciente chegou hipotenso, não chegou? Sim. 6 por 34, provavelmente com choque, né? Perfundindo mal. Chegou hipotenso, choque na PS. Desde que o paciente não tenha francos sinais de hipervolemia, é igual abrir soro para o paciente. Qual soro? Igual você fez. Soro fisiológico, perfeito, cristalóide. Né? Aí você vai ficar lá no PS assim, faz 30 ml. Não, como que faz? Tem frasco de quanto? 500 e 1000 ml. 500 e 1000. O que você vai falar para o técnico? 1000 ml? Abre aí um aberto de cada lado. Se 1000 ml vai cair, você vai conseguir fazer essa vazão em 2 minutos? Não. Não vai. Não. Você já tem o quê? O limitante da infusão é o próprio acesso. Então, você vai falar o quê? Corre aberto, abre 500 de soro aí, um de cada lado, e vai fazendo. E você vai fazendo e vai checando. É importante ter o 30 ml que você falou, até mesmo porque hoje em dia serve como um teto, né? Você começou a chegar a 30 ml por quilo, a pressão não melhorou, você acha que vai melhorar só com soro? Não, tem que iniciar a vasopressora. Vasopressor, e tem uma linha atual que você deve, talvez, nesses pacientes muito graves, você não precisa nem esperar chegar no 30 ml, tá? Você pode ir para o vasopressor antes. Tem gente pedindo, calma aí que eu vou aceitar aqui o pessoal aqui, os mais atrasados que eu. Pronto. Então, vamos lá. Então, você vai abrir o soro, vai correr aberto e vai reavaliar esse paciente. Digamos que esse paciente é uma criança de 16 anos, tenha 50 quilos. É importante você ter em mente o 30 ml por quilo para você saber mais ou menos o teto. Não é que você não possa fazer mais que 30 ml. Tem paciente que vai caber, sei lá, mais que 30 ml por quilo. Tem paciente que você vai fazer 20 ml por quilo e talvez você não precisa mais fazer reposição volêmica. Talvez ou o paciente está começando a crepitar, ou o paciente já adquiriu grande estabilidade hemodinâmica com 1000 ml, não com os 1500, entendeu? Então, isso que é a tal da individualização. Né? A prática clínica é muito dinâmica. Né? Você chegou, paciente grave, correto, monitorizou, pegou acesso, mandou o Dudu correr lá, soro, cada braço aberto, e você vai vendo que essa pressão está melhorando. Né? Esse doente grave, a gente não vai, prescreve, sai, vira as costas, vai atender fichinha. Paciente grave é para ficar do lado. Beleza? E aí, mais o que você faria? Tá certo. Vai lá. Hemocultura, coletar os outros exames para o diagnóstico da sepse, né? Bilirrubina, Isso aí. lactato.
hemograma completo, Aham. iniciar a antibiótico-terapia. Uhum. Tem que começar antibiótico precoce, tá? Tempo. O ideal. Diminui Na mortalidade. Primeira hora. primeira hora. Na primeira hora. Vocês têm ideia de que quadro seria esse? Já pensaram em alguma coisa? Sepsis é um bom diagnóstico sindrômico. Glomerulonefrite aguda? Glomerulonefrite aguda? E aí? Mas então não seria sepse, né? Ô, Mitsu, viajei, não sei na faixa etária, mas viajei muito em pensar em meningococcemia. Não, eu acho que seria talvez até a principal hipótese diagnóstico aqui dessa criança, né? Mas, enfim, a gente sabe que esse paciente tem grandes chances de ser uma sepse. Então, meningococcemia, grande hipótese, né? Então, colheria hemocultura, começaria antibiótico. Vejam que o doente grave, vocês vão entender que o doente grave, você faz hipóteses sindrômicas, faz etiológicas, mas você realmente tem que ser meio medular. Vocês vão ver que o doente grave, em geral, você dá primeiro suporte ventilatório, suporte hemodinâmico, né? Você vai dando suportes orgânicos até chegar a uma conclusão, entendeu? Beleza, só um hackzinho para sepsis, para não esquecer, enche a mão. São os 10 exames que você pede para sepsis, quando você pensa em sepsis. Ó, internograma completo. Os exames da sepsis vão estar toda nessa mão, nos 10 dedos. Ó. Hemograma completo, sódio, potássio, ureia, creatinina, glicose. Não internograma completo? É quase uma falta de educação você não entregar isso daí para o paciente grave, né? Quase não dá um copo d'água. Já tem 6 exames. Fora esses 6, quais são os outros 4 que numa sepse você precisa? Até mesmo Bilirrubina, de lactato, sopa. Lactato. Plaqueta. Plaqueta está no hemograma. bilirrubina, Bilirrubina. creatinina. Ah, eu já falei. No caso, também seria interessante passar uma sonda para avaliar o débito urinário, né? Que também auxilia na... Tá chocado, poderia passar. Hemocultura e uma que já estava no primeiro slide. Qual que é? Gasometria. Gasometria. Fora essa mão cheia, né, você vai pedir também cultura se tiver algum outro foco que seja provável dessa sepse. Por exemplo, você acha que é sepse urinária e pede cultura de urina, entendeu? Então, lembrou? Encheu a mão? Já no internograma completo, você já enche 6, ó. Hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, glicose. E mais 4. Hemocultura, gasometria, bilirrubina, lactato. Tá? Oi, qual antibiótico vocês iam começar? Para o Pedro. Ceftriaxona? Ceftriaxona seria uma boa opção. Qual a dose? Aí você me pegou. 2 gramas. Né? E olha que a aula é de gasometria e de acidose metabólica. Né? Vamos fazer o bicarbonatinho ou não? O suco para fazer bicarbonato? Tem que fazer a conta, peraí. Vai fazer ou não? Por que esse paciente está com acidose metabólica? Sepse. Sepse. Mas o que explica? O choque, né? Hipoperfusão. E aí, vai fazer o bicarbonatinho? O anion gap nesse caso estaria aumentado, teoricamente, né? Volta no primeiro slide, por favor. Provavelmente o anion gap está aumentado, né? Tem uma acidose lática, aqui não tem o cloro para vocês calcularem o anion gap. Mas vão fazer bicarbonato ou não vão? Não. Não? Não vai fazer bicarbonato? Com 10 de bicarbonato sérico?
Não vai fazer? Acho que não tem necessidade. Também acho que não, também não iria fazer no primeiro momento, né? Isso daqui, claramente, paciente com choque, você tem que tratar o choque, a sepse e tudo mais, tá? Professor, Oi? no caso, se fosse iniciar, no caso de iniciar vasopressor, como que é feito em relação à conta? Então, vamos lá. Qual que é o vasopressor de escolha? Nora. Noradrenalina. Na verdade, qualquer choque cabe noradrenalina. Choque hipovolêmico, cabe noradrenalina. Mas não é dar volume? É dar volume, mas às vezes o paciente chega tão grave que até você repor a volemia, vale a pena começar a noradrenalina para esse paciente, tá? Então, como que a gente faria a dose? Qual é a dose de noradrenalina? E aí, como que vocês começariam noradrenalina para esse paciente? Se é que começariam, quem ia começar aí? Alguém aí começaria noradrenalina para esse paciente grave? Hipoperfusão, sepse, chegou lá uma criança grave, perfusão a 5 segundos. Tem que pegar a PAM dele, né? E ver se está abaixo de 65 mesmo com reposição volêmica. Aí, se tiver, tem que fazer vasopressor para poder manter acima de 65. Você ia fazer? Eu também ia. Pode começar vasopressor em periférico? Ou tem que pegar logo um profundo? Eu acho que não é o ideal, mas na correria... Ela tem mais chance de se sedimentar. Não tem algo assim? Ideal, né? Mas assim, num paciente muito grave que chegou hipoperfundindo, né? Se tem um bom acesso profundo não, periférico, aquele gelco bonito, correndo uma vazão livre de soro, tranquilo, pode começar ali, né? E assim que acabou aquela correria inicial, 15, 20 minutos, você passar a providenciar o profundo, tá? Mas pode iniciar sim em periférico. Você não vai ficar passando para o outro plantão profundo, né? Mas pode iniciar sim em periférico. Um periférico confiável, tá? E aí, como que vocês vão começar a noradrenalina? Dudu está perguntando, doutora, você quer que comece a nora, né? Qual a solução que você quer, doutora? É assim que ele vai perguntar para vocês. Você não vai começar a falar assim, Dudu, comece a 0,1 microgramas quilo-minuto e vá aumentando a vazão. É assim que você começa? Não é? Então, a gente tem que conhecer as soluções, né? Os exames vocês pediram, aqui é um treino aqui de prescrição, pode fazer qualquer hora. As surviving sepsis aqui para vocês, né? Igual vocês escolheram o lactato, já vou falar da Nora, tá? Escolheram cultura, só uma revisãozinha aqui, administraram antibiótico, aqui o 30 ml por quilo para paciente hipotenso, lactato maior ou igual a 4, provavelmente o lactato dele está alto, e isso mudou, né? Desde 2018, e a gente já fazia isso na prática, né? Antes, o guideline falava assim, faça o 30 ml por quilo, se não melhorar no 30 ml a pressão, PAM maior que 65, começa o vasopressor. No novo bundle, já fala que se você acha que é um paciente muito grave e com hipoperfusão grave, você já pode começar o vasopressor antes de completar essa reposição de 30 ml por quilo, tá? Aí está aí a noradrenalina. Noradrenalina, a ampolinha de nora é 1 miligrama por ml, a ampolinha tem 4 ml. Eu tenho visto lá no Covid algumas ampolas de noradrenalina que está escrito de 2 miligramas por ml. Não se enganem, tá? Essa noradrenalina, nora só tem uma apresentação, é essa. É 1 miligrama por ml. É porque o que está escrito 2 miligramas por ml, olhem lá, quando estiver no pronto-socorro, às vezes tem dessa ampola.
2 miligramas de N-tartarato de noradrenalina, não é de noradrenalina base. Então, esses 2 miligramas de N-tartarato de noradrenalina corresponde, aí está numa letrinha miudinha lá embaixo, escrito assim, corresponde a 1 miligrama por ml de noradrenalina base. Tá? Então, noradrenalina, essa ampola aqui, ela tem... A dose é 0,01 a 1,5 micrograma quilo minuto. O mecanismo de ação principal é através de receptores alfa, que faz vasoconstrição. Como a pressão é derivada de débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, e ele faz vasoconstrição, a pressão aumenta. Também tem um pequeno aumento de débito cardíaco também com noradrenalina, tá? Mas o principal é na resistência vascular periférica. Indicações, grave assim, clássico é choque séptico, mas é choque, em geral. Você pode usar noradrenalina. Mas é assim que a gente começa, pede para o Dudu começar? Não é. Tá? Como que a gente pede para o Dudu começar? A nora mais que a gente usa mais frequentemente é 20/80. É 20 ml de nora, ou seja, 5 ampolas, com 80 ml de soro fisiológico, tá? É assim que a gente prescreve. Noradrenalina, 20 ml, soro fisiológico, 80 ml, em bomba de infusão contínua a critério médico. Nora, a gente não fica lá, o doente chegou grave, a gente não fica lá calculando noradrenalina, a dose, não, é assim, ó, Dudu, começa 5 ml hora. Nora, você tem um alvo, o alvo é a PAM, tá? A PAM está maior que 65. Dudu, começa, e é muito fugaz. Você vai começar agora e vai vendo a pressão aumentar na sua frente. Aí acontece o seguinte, quando você começa a noradrenalina. Por exemplo, falei, Dudu, começa 5 ml hora de nora. Aí a pressão do indivíduo está aqui, 6. Aí daqui a pouco, na hora que a nora começa a entrar na veia, a pressão vai aumentando. Aí eu medi a pressão, foi para 7. Eu espero, não aumento ainda a nora. Aí daqui a 3 minutos de novo, de 3 em 3 minutos eu vou medindo, quando começa. Foi a 80. Aí mais 3 minutos ficou em 80. Mais 3 minutos ficou 78. Aí eu vi que com aquela dose de 5 ml hora na bomba de infusão de nora, estabilizou aqui. Se ainda não está no meu alvo, falo, Dudu, aumenta para 8 ml. Aí ele aumenta, vai chegar no novo platô médio aí de PA com aquela dose de nora. Se extrapolou, foi lá com a pressão muito alta, aí eu baixo um pouquinho a nora, entendeu? É assim que a gente faz na prática clínica na beira-leito. Mitsu, então um paciente mais grave, assim, mais ou menos começa com 5 ml? Por aí. Tá bom. Tá? Depois você calcula, 5 ml corresponde a quanto, né? Porque o alvo da nora é um alvo de PAM. É lógico que depois que tiver tudo tranquilo, não tiver mais nada para fazer, se tiver na bancadinha bonitinho, a pressão já tiver uma PAM adequada, a pressão está lá 120/80, né, já resolveu a correria, aí o ideal é você ver, ó, por exemplo, o meu paciente estabilizou com 10 ml hora de noradrenalina, certo? Aí depois, o ideal é você calcular quanto micrograma quilo minuto corresponde a esse 10 ml hora de noradrenalina, beleza? Tá bom, obrigada. Tá? Residente da nefro que não calcula micrograma quilo minuto é decapitado. Tá lá, a bomba de infusão é isso, né? Uma outra hora eu ensino a fazer essas continhas também, posso mandar alguns exercícios para vocês. O grande segredo de calcular micrograma quilo minuto é sempre você ver a concentração da solução, né? Tipo, a quantos microgramas por ml. Você chegando na concentração da solução, você consegue chegar em micrograma quilo minuto do seu paciente. Existem algumas fórmulas feitas, mas eu pessoalmente não gosto. Eu gosto muito mais que vocês entendam, compreendam a solução. E aqui seria um treino também de prescrição desse paciente, tá? Mais uma vez, sem conflitos de interesse.
Aqui, ó, aqui é a continha, ensinando a continha, por exemplo, paciente de 50 quilos, utilizando nora 20 ml, digamos que estabilizou. Qual a dose de noradrenalina? Sabendo que nora 20/80 fica numa concentração final de 200 microgramas por ml, é só ver, ó, 20 ml hora, ele está usando 200 vezes 20, 4.000 microgramas por hora. Eu quero transformar em micrograma quilo minuto, né? Então, vamos lá, 4.000 dividido por 50, ele está fazendo 80 microgramas por quilo por hora. Uma hora costuma ter quantos minutos? O mundo está tão mudado, né? Mas eu acho que ainda 60 minutos, né? Então, divide isso por 60, dá 1,33 micrograma quilo minuto a dose do Pedro. Tá? E o importante também vai que seu staff pede para você começar a nora. Meu filho, começa a nora meio micrograma quilo minuto. Vou conferir daqui a 10 minutos. Aí você tem que saber calcular o inverso também, né? Meio micrograma quilo minuto, quantos ml hora você vai pedir para o Dudu começar a noradrenalina. Staff mandou, está mandado, né? Aí é o inverso, ó. 0,5 vezes 50, que é o peso, vezes 60 minutos. 1.500 microgramas por hora. Sabendo que a solução tem 200 microgramas por ml, pega 1.500, divide por 200, você tem que começar a 7,5 ml hora. Bom, esse foi o primeiro caso, paciente com sepsis com anemia metabólica, tá? Professor? Oi. Desculpa, tá perguntando de novo. E na questão que você falou de repor bicarbonato, como que você faz? Como que faz para saber se é necessário? Eu não faria bicarbonato nesse paciente. Então, eu sei, você falou isso no início, mas eu queria saber como pensar, tipo, vou repor, vou dar bicarbonato ou não. Mas você fala em qual cenário? Desse de sepse? Não sei, foi no geral, assim, não pensei num cenário específico. Então, aquele estudo que eu mostrei para vocês, que chama Bicar ICU, tá? Aquele estudo, ele avaliou utilização de bicarbonato em pacientes assim, com acidose lática, que teoricamente, racionalmente, não teria tanta evidência de fazer. Né? E ele randomizou para os pacientes fazerem quando está com pH menor que 7,2. E ele mostrou que, principalmente os pacientes que têm lesão renal aguda associada, eles tinham um benefício pequeno de você dar esse bicarbonatinho para um pH ficar maior que 7,2. Quando que eu vou fazer? Por exemplo, esse paciente, nitidamente, ele chegou com acidose metabólica, bicarbonato de 10, mas ele tinha várias coisas para eu arrumar antes. Ele tinha a PAM que estava muito baixa, ele estava hipoperfundindo, então eu tinha que primeiro melhorar a hemodinâmica, começar a tratar ele com antibiótico, e depois que eu melhorei a hemodinâmica, comecei a tratar ele com antibiótico, posso mais para frente, uma gaso daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, provavelmente você acha que está melhor ou pior? Iria estar melhor ou pior? Melhor, fazendo tudo que... Eu acho que provavelmente estaria melhor, né? Então, não estaria indicado o quê? Não estaria indicado, é meio estranho, né? Eu falar assim, você me falou do estudo, né? Eu não faria, tá? Digamos que daqui a 3 horas eu fiz essas intervenções e, em vez de melhorar, o doente só está piorando. De repente, agora um pH de 7,1, no guideline da sepsis fala para considerar menor que 7,15, a pressão já melhorou, o potássio dele já ficou 5,8, está evoluindo com injúria renal também, aí será que eu faria? Aí, de repente, eu faria. Qual que é a conclusão que eu chego do bicarbonato? Ele não é nenhum crime, né? Igual o catedrático chega, né, de sola falando que ele é o maior crime do mundo. Não é. Mas também
a gente usa demais na emergência, a gente trata demais as gasometrias, entendeu? E não trata, não fica com foco de tratar o doente, tá? Só que eu quero mostrar para vocês que o foco sempre vai ser o quê? O doente e a doença de base e a doença atual desse paciente. Assim, a gente vai corrigir tudo quanto é equilíbrio ácido básico e distúrbio eletrolítico. Certo? Deu para esclarecer alguma coisa? Podemos ir para o segundo caso? Acho que sim. E o que era esse paciente, afinal de contas, professor? Era sepse e meningococcemia mesmo. Estava certo. Show. Vamos para o nosso segundo caso, então. Vou pular para o caso 3. Vocês estão vendo? Sim. Então, vamos lá. A mesma gasometria, tirando os valores de PO2 e saturação, tá? Que é um pouquinho menor nesse paciente. O outro paciente é uma sepse, mas nada pulmonar, né? Não é tudo que é COVID hoje em dia, né? Quase tudo. Então, aquela oximetria que não estava pegando era muito mais de hipoperfusão do que de hipoxemia real. Lembra o hackzinho que eu ensinei para vocês quando você está com um oxímetro na sua mão e está baixo a oximetria ou não está pegando? Qual que é? Vai lá, primeira coisa que eu tenho que descartar. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que descartar? Choque, que aí não vai conseguir pegar mesmo. Exatamente. A primeira coisa que eu tenho que descartar é que aquilo não está pegando porque está hipoperfundindo, o paciente está chocado. Né? E se não for, aí quem que vai resolver isso para você? Quem que vai tirar essa dúvida? A gaso? A gasometria. Se for hipoperfusão, não vai estar pegando no oxímetro e vai estar pegando, obviamente, o quê? Na gaso. Vai mostrar que a PO2 de saturação não é tão baixa. Tá? Se a gaso mostrar que está saturando bem, mal, aí realmente é uma hipoxemia, só lamento, né? Tem que ver o que é essa hipoxemia. Aqui eu estou mostrando para vocês o quê? Nosso terceiro paciente, é a mesma gaso. E aí, qual que é o diagnóstico? Qual que é o diagnóstico, gente? Qual que é a clínica do paciente? Muito bem. Vocês deixam muito feliz seu professor quando perguntam isso. 68 anos, portador de hipertensão, insuficiência cardíaca, ex-ativista pesado, queixa na última semana, cansaço, dispneia, os mínimos esforços, apresentou episódio de síncope no domicílio. A entrada da emergência pelo SAMU, lúcido orientado, equitérico, uma cruz em 4, uma pressão de 72/40, frequência de 90, temperatura axilar 37,3, frequência respiratória de 26, saturando 92, sopro sistólico, 2 cruzes, foco mitral, crepitações bilaterais em bases, edema, uma cruz em 4. E aí? Eles fazem o que com esse paciente? Abriu o soro? Vai ver esse paciente para a célula vermelha. Beleza. Mas não abre soro, gelo, não, né? Porque ele está crepitando. E aí? E eu sabia quando eu começava com reposição volêmica, né? Agora, não sei. Ele tem o quick sofa, né? A pressão dele está 77
por 4. A frequência respiratória está 26. Ó, esse negócio Mas ele tem insuficiência cardíaca, parece que pode ser o choque cardiogênico, não sei. Não, a frequência cardíaca está alta, né? Ó, vocês têm esse hábito de falar quick sulfas, falar sepse. Tudo é sepse. Tudo é sepse. Lembrar que quick sulfa, ele é uma triagem, né? E é muito inespecífico. Qualquer coisa grave vai dar quick sulfa positivo, tá? Pode estar fazendo edema agudo. É bem válido para quando você tem uma evidência de infecção que esteja levando aquilo. Pode falar, alguém queria falar mais alguma coisa? Vai. Eu pediria um eletro aí para ver se tem alguma fibrilação atrial, alguma coisa assim, para explicar essas síncope. Uhum. E alguma arritmia, veria, tipo assim, né? Exato. E veria também se ele toma algum remédio, alguma coisa assim, que provavelmente está com insuficiência cardíaca descompensada. Então, pensaria também em algum infarto. De insuficiência cardíaca. Fração de injeção baixa já, beta-bloqueador, IECA, diurético, é a prescrição dele já de casa. E aí? Mais o que vocês pediriam? Eletro? Qual o manejo desse paciente? Pediram um raio-x também. Um raio-x? Exames de sangue pediriam ou não? Sim. Quais exames? O internograma, hemograma, sódio, potássio, ureia, creatinina. Tá bom, já é um bom começo. Esse é um paciente real, tá? Um paciente que chegou uns 3 anos atrás. E engraçado que chegou 2 casos idênticos na época. Chegaram. Desse jeitinho que tá a pressão dele aí, pode começar droga já? Você pode começar o que você quiser, ué. Vai começar então? Sem matar ele. Droga? Sem matar. Hã? Sem intenção de matar. A intenção a gente nunca tem, né? Fala aí a conduta, então. O que você faria? Doutor, o paciente está dispneia. Faço o quê? Um diurético? VNI, morfina e diurético. VNI, morfina e diurético. Ó, olha aqui, ó, paciente tá... Gente, mas a pressão dele 40. tá muito baixa. VNI, morfina e diurético. A pressão foi para 4/0. Eu ia começar a droga. Começou a bradicardizar. Eu ia começar na hora nele. Não pode fazer volume, ele está em insuficiência cardíaca de fração de ejeção diminuída. Na verdade, não pode fazer muito volume, né? Qual que é a hipótese desse paciente? Antes de chegar aos exames, né? O exame, na verdade, corrobora o que a gente pensou, né? Vai falar edema agudo de pulmão. O paciente está congesto, um paciente que tem insuficiência cardíaca, crepitando bilateral. Isso, será que é Covid? Eu já tenho uma grande dica que não é, né? Isso foi há 3 anos atrás. Ó, gasometria. Podem considerar aquela primeira gasometria. Eu não troquei. Perfusão diminuída, veio uma transaminase muito elevada, ó, estava equitérico, lembra? A bilirrubina de 3, uma ureia já aumentada, a creatinina aumentada.
Reforçou algum diagnóstico? Não reforçou? E aí? Foi para a sala vermelha. É insuficiência cardíaca descompensada? Não é? Tem algumas coisas em medicina que são muito pontuais, tá, gente? Uma delas é essa daqui, ó. Igual eu ensinei para vocês as hipoxemia e as 4 mais de hipoxemia por raio-x, são as supertransaminases. São poucas as causas que dão transaminases assim, tão absurdamente elevadas. Vocês sabem quais são? São 3 causas principais. Hepatite, febre amarela. Hepatite viral. Viral, febre amarela. Febre amarela, quando teve aquele surto lá anos atrás, foram as maiores TGO e TGP que eu vi na minha vida, cheguei a ver acho que 30 mil. Então vamos lá, viral, hepatite viral, mas o quê? Muito bem. Hepatite medicamentosa, muito bem, Bruno. Faltou um, que é o caso do nosso paciente. Ter insuficiência cardíaca e ela estar descompensada talvez seja o maior fator de risco dela aparecer. Um dos maiores fatores de risco. Porque fora o baixo débito, que já perfunde mal, tem muita congestão venosa, levando o órgão a sofrer. Insuficiência hepática é um diagnóstico sindrômico, né? Cirrose também, isso é uma evolução de uma hepatopatia crônica. Insuficiência hepática pode acontecer, né? Na hepatite viral, na hepatite medicamentosa. Aqui a gente está falando de causas. Hepatite. Opa, tem mais um aqui no chat, vamos ver. Hepatite fulminante, pô. Hepatite fulminante normalmente está no contexto de insuficiência hepática. Então, a terceira causa de transaminase muito elevada, muito elevada, é a hepatite isquêmica, por hipoperfusão do fígado, tá? Isso acontece em estados de choque, seja choque séptico, choque cardiogênico, que é o caso do nosso paciente, né? Choque cardiogênico é até mais comum, porque tem a tal da congestão venosa também. E falar, qualquer uma dessas 3 causas pode evoluir com insuficiência hepática. Viu como que é importante a gente organizar os nossos conceitos? A gente está falando de etiologia. Falar em insuficiência hepática, a gente está falando, né, de uma evolução de uma hepatite. Quais são os 2 dados clínico-laboratoriais que eu tenho que suspeitar que o meu paciente com lesão hepatocelular está evoluindo com insuficiência hepática? São 2 dados, um laboratorial e outro clínico. Quais são? Alguém lembra? Valor das transaminases. Não, o valor da transaminase não é correlacionado com insuficiência hepática. Pode ter até mais Hipoalbuminemia. dizer que ele está evoluindo. A albumina costuma muito ser relacionado com a hepatopatia crônica, né? Pode ter uma relação também com a aguda em termos de evoluir mal, mas não é a albumina. Tem um que é mais específico. Um clínico e um laboratorial. Não é bilirrubina, é o coagulograma, gente, é o RNI.
Paciente com lesão hepatocelular, começou a RNI a largar. Ou, como parâmetro, o quê? Clínico, começou a ficar com encefalopatia, e você acha que é encefalopatia hepática? São os dois grandes critérios que o seu paciente pode estar evoluindo com hepatite fulminante, tá? E insuficiência hepática aguda. E talvez necessidade, se for o caso, de um transplante de fígado. Então, fique sempre de olho nisso aí, beleza? O caso do nosso paciente era um choque cardiogênico, né? Apesar dele ter essa transaminase, isso é uma hepatite isquêmica. Como que a gente melhora a hepatite isquêmica? Melhorando a causa da hepatite isquêmica. Então, aqui no caso, era um choque cardiogênico. E aí, como que trata o choque cardiogênico? Dobuta. Dobuta. Você vai começar, então, dobuta para esse paciente? Eu ia começar na hora. Você ia começar agora? Por que você ia começar agora? Porque a pressão dele tá bem baixa e a frequência cardíaca dele não tá tão ruim. Uhum. Então, para você, não é choque cardiogênico, é outro choque ou é choque cardiogênico que você vai dar na hora? Na verdade, é choque cardiogênico, mas eu acho que eu ia começar com nora, por causa da frequência cardíaca. Não sei se faz sentido. Eu ia começar com nora também, mas não por causa da frequência cardíaca, por causa da pressão mesmo, tá? Mas eu digo começar a nora primeiro do que a dobuta, porque em relação, tipo assim, eu não começaria as duas juntas porque a frequência não tá tão baixa, entendeu? Mas eu acho que você está focando na frequência. O que tem a frequência para você? Se a frequência tivesse baixa, você ia começar a dobuta. Eu ia começar os dois. Olha, choque cardiogênico, primeira escolha é dobutamina, só que tem um porém. Dobutamina, você sabe como que age dobutamina? Ela é cronotrópica e inotrópica positiva, Cronotrópica né? e inotrópica, ele age com receptor. Beta 1. Beta 1. E o beta tem o que de ação nos vasos, em resistência vascular? Nada. Vasodilatador. Vasodilatador. Ele faz vasodilatação, tá? Pressão não é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. A dobutamina faz o quê? Ele aumenta o débito cardíaco, né? Pelo seu cronotropismo e inotropismo. O débito cardíaco é o quê? O volume sistólico versus frequência cardíaca, tudo que a dobuta aumenta. E a dobuta diminui a resistência vascular periférica, é tudo que o coração fraco precisa. Tá? O coração fraco é bom ele bater contra uma resistência vascular periférica alta ou baixa? Baixa. Baixa. Então, é tudo que a dobuta faz é bom para o coração, em termos de choque cardiogênico. Só que a primeira ação da dobuta pode ser de vasodilatação e não de aumentar débito cardíaco. Por isso que não devemos iniciar dobuta em pacientes com pressão muito limítrofe, sozinha, menor, principalmente que 70, 80 de sistólica, a gente não começa a dobuta sozinha, tá? A gente, quando esse paciente com choque cardiogênico está com uma pressão muito baixa, a gente tem que começar com o quê? Ó, raio-x, área cardíaca aumentado, congesto, eletrocardiograma mostrando o quê? Está sinusal, mas mostrando um bloqueio de ramo esquerdo? Um bloqueio de ramo esquerdo, né? Alargou, QRS tem mais de 3 quadradinhos, 3 ou mais, você tem uma certeza na vida que esse paciente tem bloqueio de ramo com Ô, Mitch, a esquerda, né? Oi? Esse V2 e V3 aí não tem supra, não? Tem supra, só que é um supra côncavo e esse supra, né? Aí fica a confusão, né?
O bloqueio de ramo esquerdo, ele já tem um supra que pode ser do bloqueio de ramo esquerdo. Existem critérios para você tentar diferenciar se esse bloqueio é um supra novo, né? Ou se isso já é do bloqueio de ramo esquerdo. Chama critérios de Garbosa. Depois dá uma olhadinha. Mas o melhor critério é você ter o eletro prévio de base do paciente, coisa que a gente quase nunca tem no pronto-socorro, né? Se for um bloqueio de ramo novo, aí a história muda. Mas aqui era um bloqueio de ramo esquerdo antigo. Paciente raio-x congesto, entrando com a hipótese realmente de choque cardiogênico. Então, tem que tratar com dobutamina, né? As duas diluições mais comuns, dobuta ampolinha de 20 ml, tem 12,5 mg por ml, 250 mg a ampola. Então, eu gosto muito dessa prescrição de dobuta mais concentrada, tá? 2 ampolas e 210 de soro. Mais uma vez, ideal calcular a microgramas por ml da solução, a concentração de solução. Dobuta é um pouquinho mais difícil de usar do que noradrenalina. Dobutamina a gente tem que calcular primeiro antes de começar, tem que começar no capricho, tá? Então, o grande segredo desse paciente é o quê? Eu falo, paciente com choque cardiogênico muito hipotenso. É começar com o quê, gente? É começar com um menguinho de nora, né? Um cheirinho de nora. Você começa com um menguinho de nora, né? Eu já sei que vão falar que não é mais tão cheirinho assim, tá bom. Mas para a Globo ajudando até minha avó, né? Mas tudo bem. Então, começa aí com o menguinho de nora, aquele cheirinho, 1, 2 ml, para quê? Para a pressão sistólica aumentar. Chegar lá, está 7 de sistólica, vai a 80, 90. Chegou a 80, 90 de sistólica, ó, começa a nora. Primeiro começa o menguinho de nora. Comecei lá, digamos, 2 ml de nora. Pressão do meu paciente foi a 160, com 2 de nora. Aí é o momento de eu iniciar o quê, gente? A dobuta. Dobuta. Comecei lá a minha dobuta, 5 microgramas quilo minuto. Comecei dobutamina. Dobutamina, como que a gente titula? Enquanto nora a gente tem uma PAM alva, é fácil ver número. Cara, dobuta é diferente, é ver perfusão, ver pontinha de dedo, né? Ver se abriu diurese, ver se o lactato está clareando, ver se a gasomenosa está melhorando, né? Aquele conceito de saturação venosa central, gap de CO2 também você pode usar. Então, o dobuta é tateado assim, a dose aí vai de 2,5 a 10 microgramas quilo minuto, acima de 10 é muito arritmogênica. Mas um dos grandes segredos de choque cardiogênico é, paciente, você começou a ligar dobuta, ficou hemodinamicamente estável, o que eu tenho que fazer? Mantenho a dobuta, tem que fazer o que com a nora? Tira a nora, o menguinho fora, tá? E mantenho a dobuta. Segundo grande segredo, ou com dobuta, paciente meu está compensando, parou de ficar congesto, está perfundindo bem. O que eu tenho que começar no meu paciente antes de desligar a dobuta? Fala para mim. Uma coisa meio doida, né? Mas é bonito. Deve ser o tridil que está escrito aí, mas por quê? Aqui já está um grande spoiler, né? Verdade, tem que começar vasodilatador. Um deles é o tridil venoso, ou pode ser, em quem não tem síndrome coronariana, pode ser até uma dose baixa de nitroprusiato. E aí você vai falar, pô, você é louco, você está começando um tridil nitroprusiato no paciente cardiogênico. Estou falando, depois que eu já estabilizei, depois que ele já está hemodinamicamente estável, está com o dobuta, eu tenho que vasodilatar. Pode ser até com medicação oral, voltar com o vasodilatador dele, o enalapril da vida, dar captopril para esse paciente, ou losartan, mas tem que vasodilatar antes de tirar a dobuta. Porque senão vai acontecer o seguinte, eu vou tirar a dobuta, vai acontecer o quê que depois que eu der alta para a enfermaria? Se esse paciente não tiver vasodilatado. O que vai acontecer com ele?
vai piorar tudo de novo. Esse é um outro grande erro de tratar choque cardiogênico. Aí não adianta o plantonista do CTI falar assim, ó, aí, ó, viu? Entreguei o cara redondinho, deu 2 dias na enfermaria, o cara voltou. Mas também o cara foi para a enfermaria, não tinha vasodilatador, né? Então, é tudo muito dinâmico isso. Tem que prestar bastante atenção nesse ponto. Mas, do mesmo jeito, mostrando para vocês, ó, tinha uma gasometria com acidose metabólica, mas o foco, mais uma vez, é tratar o quê, gente? A clínica do paciente. Tratar o paciente. Tá? O grande distúrbio ácido-base da prática clínica é a acidose metabólica, que é onde estão os pacientes graves. Tá? Ô, Mitch, e nesse caso, esse paciente fez o quê? Infartou? Esse paciente era simplesmente um caso de cardiopatia grave, já tinha uma fração de ejeção muito baixa, se eu não me engano, 30 e poucos por cento de fração de ejeção, né, e ele descompensou. Né? A insuficiência cardíaca, qual que é a principal causa de descompensação de insuficiência cardíaca? IAM. Não. Infecção? É uma também. O IAM também é uma hipótese, tá? Ó, colocar em tratamento incorreto, abuso de medicamento, a maior causa de descompensação do paciente com insuficiência cardíaca é má aderência terapêutica, ou não toma remédio, né? Pode ser um mau tratamento também é causa, né? Mas, assim, normalmente ou não toma remédio, que está prescrito, ou é aquele paciente, né? O cara tem uma baita de uma insuficiência cardíaca, vai comer uma feijoada no final de semana, né? Aí não tem jeito, né? Isso é igual meus pacientes lá da diálise, né? Chega tudo com gesto na segunda-feira. Mas aí também entra isso tudo, né, que vocês falaram. Tem que ver, fazer screening para infecção, tem que ser um paciente com queixa isquêmica, ou se ele já é isquêmico, tem que pensar em outro evento isquêmico. Tudo isso aí entra em causas de descompensação da insuficiência cardíaca, tá certo? Bom, teria um outro caso, mas eu acho que já ficou bem extenso, deu para entender o recado, né? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Bom, durante a semana, vamos ver aí se eu vou colocando aí mais alguns casos aí, mais algumas casos, mas vocês também estão indo, né, para o hospital, que tem contato, que um colega mandou um agaso aí, coloca no grupo, naquele naipe também, né, sem identificar paciente, vamos manter a ética, uma breve vinheta só para a gente entender em linhas gerais o que é o caso, colocar a gasometria lá para a gente começar a discutir, beleza? Mitsu, Oi? eu queria pedir um caso para você. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade para manejar é cetoacidose diabética. E eu sei que a gaso é uma aliada fundamental. E Olha, sempre tem muita dúvida. E aí, queria te pedir um caso para uma próxima aula, quem sabe? na verdade, eu já tenho um caso, já tenho uma aula de cetoacidose diabética virado para a prática do Just 2.0. Não quero o galho de vocês, eu dou essa aula para vocês aí num futuro próximo aí, tá? Obrigada, É a é promessa. difícil. Grande abraço, então. Fui. Ah, presença, muito bem, coloca aí. Vou esperar dar uns 5 minutos, joga a presença aí.
satisfação.